Alô galera goiana, alô galera atleticana, alô você torcedor do Fluminense, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste sábado, o Atlético vai ao Maracanã enfrentar o Fluminense às 21 horas. E neste vídeo eu vou trazer para vocês as informações pré-jogo, a gente falar um pouco o que esperar dessa partida entre cariocas e goianos no palco mais lendário do futebol brasileiro. Logo depois da vinheta de abertura, eu venho com os detalhes. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Venha fazer parte desta comunidade que é dedicada ao futebol goiano. Estamos rumo aos 7.000 inscritos. Deixe o seu like, é uma forma de você prestigiar o nosso trabalho e fique à vontade para fazer o seu comentário. A sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no canal Futebol 62. Este vídeo tem oferecimento da Atacarejo Embalagens, a sua melhor opção em embalagens na região da Rua 44. Na Atacarejo você encontra sacolas plásticas, sacolas de papel lisas e personalizadas, etiquetas, tags e embalagens para empacotamento em geral. Atacarejo, o telefone, o WhatsApp 982002552. A loja fica ali na Avenida Independência, quase a esquina com a Rua 74, no centro de Goiânia. Atlético e Fluminense e Atlético jogam nessa noite, mas vamos primeiro conferir o histórico, o retrospecto entre estas duas equipes. Dados do futeboldegoias.com.br, são 22 jogos, 7 vitórias do Atlético, 11 vitórias do Fluminense, 23 gols rubro-negros, 39 gols tricolores. As duas equipes empataram 4 vezes. Nos últimos 6 jogos, o Atlético tem um retrospecto muito bom contra o Fluminense. Foram 5 vitórias e 1 empate. Então, os dados já estão aí, né? Pelo menos os dados recentes são bastante favoráveis à equipe goiana. Arbitragem para hoje, Gustavo Hervino Bauerman, ele que é de Santa Catarina, auxiliado pelos conterrâneos Thiago Americano Labes e o Bruno Miller. No VAR, o mineiro Marco Aurélio Fazecas. Pensando no time, o técnico Jair Ventura tem um desfalque certo. O lateral esquerdo Guilherme Romão, suspenso com o terceiro cartão amarelo. Alex Vinícius pode ou não ser um desfalque, se ele que teve uma entorse no tornozelo no jogo contra o Corinthians. Se o Alex não puder jogar, o Pedro Henrique deve ser o seu substituto. O restante da equipe deve ser a mesma que iniciou a partida contra o Corinthians no meio de semana. Vamos conferir o Dragão, vamos colocar na tela aí o Atlético, o provável Atlético de Ronaldo no gol, Maguinho, Adriano, Alex ou Pedro Henrique e Rodadiega, ele que deve ser o substituto do Guilherme Romão. Meio campo com Lucas Cal, Baralhas e o Haldney. Lá na frente o Shailon na armação, Emiliano Rodrigues e o Luiz Fernando. Do outro lado, o Fluminense, também pressionado do técnico Fernando Diniz, não consegue reeditar as boas edições, as boas partidas do ano passado. Ontem, o Victor Lessa trouxe para a gente aqui no canal Futebol 62 o provável Fluminense. Vou colocar na tela aqui para vocês. Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Marlon, Felipe Melo e Marcelo. Esse é o sistema defensivo. Há uma dúvida, pode ser que ele entre com 3 homens no meio campo ou com 4. Alexander, Lima e Ganso estão garantidos. Quem pode aparecer nesse meio campo é o Martinelli. E lá na frente o Marquinhos e o Cano. Se ele optar por 3 atacantes, aí provavelmente o Martinelli deixa o time e o Keno entra lá na frente. Aí joga Marquinhos pela direita, o Keno pela esquerda e o Cano mais centralizado, tá bem? E o que a gente pode esperar em termos táticos e comportamentais nesse jogo do Maracanã? É super natural que o Fluminense tome a iniciativa do jogo. Essa é uma característica do Fluminense, do Diniz, há meses, né? Essa equipe joga desta forma. O Fluminense que não vem conseguindo ter eficiência do seu jogo, né? Aquele jogo de aproximação, de povoar o setor da posse de bola. As equipes têm conseguido marcar melhor o Fluminense e sem a bola o time do Fluminense sofre muito. Eu assisti ao jogo entre Botafogo e Fluminense e confesso que fiquei espantado com a superioridade do Botafogo no jogo. O Botafogo venceu por 1-0 e poderia ter vencido por mais,
poderia ter goleado a equipe tricolor. Então o Fluminense não é nem de perto, em termos de atuação, de desempenho, aquele do ano passado. Mas mesmo assim é uma equipe muito qualificada, com vários jogadores de qualidade. E é uma questão de transição. O Fluminense perdeu peças importantes, não tem o John Arias, por exemplo, seu principal atacante, está na seleção. Perdeu o André, né, que para mim era o melhor volante do futebol brasileiro. Então são desfalques pesados para a equipe tricolor. Mesmo assim, é um time que tem Gans, tem Marcelo, tem John Kennedy de reserva, o Cano, que não vive uma grande fase, mas é um grande atacante, tem Keno, tem o Marquinhos, que hoje é o principal jogador da equipe, pelo menos é o que mais vem rendendo. Então é um time que tem muita qualidade técnica. A aposta do Jair, ela é uma aposta difícil de se fazer, a escolha, porque você tem duas estratégias para marcar o Fluminense. Ou você sobe a marcação, faz linha alta e tenta tirar a saída de bola do Fluminense. Ou você chama o Fluminense para dentro do seu campo. Um time que trabalha muito bem a bola em espaços curtos. A equipe é treinada para fazer isso. Essa é a característica, é a virtude, vamos dizer assim, do Fluminense, do Diniz. É trabalhar com toques rápidos, curtos e esse envolvimento. Então, se você chama para dentro do seu campo, o Fluminense começa a fazer isso muito perto do seu gol. Se você espeta a marcação lá em cima, você tem que ser muito eficiente nessa marcação, porque se o Fluminense quebra essa linha, depois você tem um 3 contra 3, um 4 contra 4 com o campo aberto. Então, eu quero ver até como é que o Jair vai se portar. Penso que ele vai adotar um misto. Que misto seria esse? Nos tiros de meta, nos laterais defensivos do Fluminense, talvez ele adiante a marcação. O Fluminense com a bola controlada, dominada, eu penso que ele vai marcar ali, pelo menos num bloco médio, aguardando o Fluminense dentro do seu campo. Projeto isso, né? Vamos ver a hora do jogo para a gente ter uma noção melhor. O Fluminense é favorito, porque tem um time melhor do que o do Atlético. Mas o Atlético, se há um momento que o Atlético tem uma possibilidade boa de surpreender o Fluminense, é esse. É muito melhor jogar contra esse Fluminense de agora do que contra esse mesmo Fluminense do ano passado, quando as coisas estavam dando certo, o Fluminense estava voando. Então o Atlético tem mais chances de conseguir alguma coisa hoje do que tinha no ano passado. E olha que no ano passado o Atlético também conseguiu arrancar pontos do Fluminense, venceu os 2 jogos contra a equipe carioca. Ano passado, não, no outro ano, no ano de 2022, apesar de ter sido rebaixado, o Atlético conseguiu vencer os 2 jogos. Então esse é o cenário para esse jogo. Um jogo taticamente muito interessante. Os jogos do Fluminense taticamente são aulas, seja do Fluminense e do adversário, porque a gente analisa o comportamento do Fluminense e a estratégia do adversário, que alguns adotam um tipo de estratégia, outros adotam outra. Então, para quem gosta do jogo tático, os jogos do Fluminense são jogos interessantes pelos 2 lados, mas vamos ver hoje nesse duelo contra a equipe rubro-negra. Agora, algo é fundamental para o Atlético, algo que o Atlético vem tendo muito pouco nessa Série A: eficiência. O Atlético tem que ter eficiência nesse jogo do Maracanã. Se aparecer uma chance, tem que fazer. Se aparecer 2, que faça pelo menos uma. E não cometer os erros defensivos que têm sido tão frequentes. O Atlético que tem uma média de gols sofridas alta e você não pode, diante de um time técnico como o Fluminense, cometer essas falhas defensivas, porque aí fatalmente você será punido. Vamos ver, expectativa de um bom jogo hoje à noite no Maracanã. Depois da partida eu faço a análise do jogo tradicional já aqui no canal Futebol 62, tá bem? Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Se ainda não deixou o like, deixe. Se ainda não for inscrito no canal, outra vez eu te convido a se inscrever. E fique à vontade para fazer a sua manifestação. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.